Amém? Tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero poder estar aqui novamente, fazendo esse devocional contigo e que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Nós temos falado da graça, a graça é apaixonante. Eu não saí do tema da fé porque a graça é movida pela fé, ok? Então, eu quero continuar e nós temos usado algumas parábolas para estar falando do amor de Deus, de como Deus manifesta seu amor. E eu quero hoje falar de uma parábola maravilhosa, que é a parábola do grande pai, também conhecida como do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15, e dos versículos 11 até o 32. Então vamos ler. Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32, diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai lhe avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandálias para os pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Agora estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. No capítulo 15 de Lucas, primeiro Jesus conta da ovelha perdida. Depois ele fala da dracma perdida. E no fim do verso, no verso 11, ele narra então a parábola do filho pródigo que havia perdido. Na parábola do filho pródigo, nós podemos ver com muita clareza o coração do pai. E a minha parábola preferida é essa, porque ela mostra muito de Deus, muito do pai. Muitos pensam que Jesus está falando do filho. A intenção de Jesus não era falar do filho pródigo, e sim do pai. O pai é que é o centro da parábola. É o pai que perdeu a ovelha e a encontrou. É o pai que perdeu a moeda e a achou. É o pai que perdeu o filho e depois foi encontrado. A grande verdade dessa parábola diz respeito ao coração do pai. Poderíamos chamar de a parábola do coração do pai desvendado. Jesus disse que o filho pródigo pediu a herança para poder ir embora, para ir gastar. Para um oriental, isso é muito sério. Quando um filho pede a herança, é como se ele estivesse desejando que o pai morra. Ele está dizendo ali, em outras palavras: eu queria que você morresse, mas já que você não morre, você tem uma saúde absurda, eu vou querer minha herança. Meu Deus! Quando um filho pede ao pai a sua herança antes da hora, ele jamais poderia voltar para casa.
porque ele amaldiçoou o próprio pai. Esse jovem da parábola pediu a herança antes da hora. Não tinha amor pelo pai. E o seu pai sabia disso. Mesmo assim, o pai resolveu dar. Ele não deu conselhos, ele não repreendeu, ele deu a herança. Aí o filho parte, vai desfrutar dessa herança, perde tudo que tinha, chega ao ponto de se tornar um porqueiro e tem vontade de comer lavagem. Veja, um judeu jamais mexeria com porco. Jesus quer mexer com o brio dos seus ouvintes, porque os seus ouvintes aqui são judeus. Eles tinham uma aversão aos porcos. Para eles era humilhante um judeu ser porqueiro. E ele desejava comer aquelas bolotas, desejava comer a lavagem. Meu Deus! Então ele não se arrepende lá de coraçãozinho. Ai, meu Deus, eu pequei como eu sou um pecador. Não, ele tinha fome. Ele tinha fome e ele quis voltar por causa da barriga. Mas quando ele vinha de longe, o pai viu ele e saiu correndo para encontrá-lo. O pai é cego de amor. Você sabe o que significa ser cego de amor? Cego de amor não é que você é um cego. É que você escolhe não ver a razão. Você quer ver o amor. Esse pai podia ver a razão. Eu tenho outros filhos que ficou aqui, que não fez como este. Eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho nesse filho alguém que me amaldiçoou. São muitas razões, inúmeras razões. Mas ele faz-se de cego. Ele não olha para isso. Ele olha apenas para aquele filho que estava perdido, mas agora estava sendo reencontrado. Este é o único lugar na Bíblia onde vemos dizer que Deus precisou correr. Um homem da classe, poderoso, jamais sairia correndo. Com aqueles roupões grandes, né? Imagina a dificuldade. O máximo que um ancião podia fazer era caminhar pausadamente, compenetrado. Mas este não, este saiu correndo. O pai não foi compenetrado. Quando ele viu o filho, ele foi o garoto que saiu correndo. Correu atrás do filho. Ele não estava preocupado com o que iam pensar dele. Afinal, é seu filho que está voltando. E ele quer encontrar esse filho o mais rápido possível. Sabe? Deus também corre atrás de nós. Pode parecer absurdo isso, mas isso não é absurdo. O Senhor nos chamou e Ele vai fazer entre nós uma obra completa. Deus tem mais sede de ter comunhão com você do que você algum dia poderá ter o desejo de ter comunhão com Ele. É Deus que vem ao nosso encontro e corre atrás de nós, porque Ele nos ama. Essa história se repete hoje muitas vezes, em muitas circunstâncias. Sabe, certa vez eu li um testemunho de uma moça que era filha de pessoas evangélicas, crentes, e quando ela completou 15 anos, surgiu um desejo de fugir de casa. E ela começou a achar tudo antiquado para ela, os pais eram opressores, a igreja era um lugar terrível, ela não... Então ela fez o quê? Ela fugiu, foi morar a 1000 quilômetros de distância. E ali ela conheceu um homem com um carrão e começaram um romance. E esse homem começou a drogá-la e usá-la como prostituta. E rapidamente ela se tornou uma prostituta viciada em drogas. Aquilo tudo fazia ela mais cheia de ódio ainda. Seu pai, porém, nunca desistiu de encontrá-la. E lá nos Estados Unidos há o costume de usar caixinhas de leite para se colocar em anúncios de crianças desaparecidas. E a filha conta que certo dia foi ao supermercado comprar leite e viu sua fotografia na caixinha. E na foto estava ela linda. Mas ela se olhava no espelho e via uma outra mulher. Uma mulher já envelhecida,
cara pintada, os cabelos descoloridos, totalmente diferente. Ninguém nunca reconheceria ela. Mas ela fazia questão de fugir. A foto na caixinha de leite fazia ficar mais cheia de ódio ainda. Seu pai, porém, nunca desistiu de encontrá-la. E depois de 10 anos, ela pegou uma doença terrível. Aquele homem que a usou, abandonou ela. E ela então foi morar literalmente na rua. 25 anos, viciada em drogas, prostituta, doente. Ela resolveu voltar então para a casa dos pais, pedir ajuda, já que ela estava à beira da morte. Até amor de pai e de mãe tem limite. Até mesmo os pais podem chegar ao ponto de dizer: chega, você abusou, extrapolou, você passou dos limites. E o que diriam as pessoas que virem este pai, essa mãe recebendo a filha de volta? Eles iam dizer: por isso que essa menina não presta. Vocês não são disciplinadores, vocês não sabem disciplinar. E você? O que você faria nessa situação? Se fosse com você? Mas o fato é que aquela moça ligou para a casa dos seus pais, a secretária eletrônica atendeu e ela apenas deixou um recado dizendo que estava voltando, que iria passar de ônibus pela cidade dos seus pais, em tal hora. E se eles quisessem vê-la, estaria na rodoviária. Ela conta em seu testemunho que viajou 1.000 quilômetros de ônibus. 1.000 quilômetros é você sair daqui de Mauá e chegar até Goiânia. 1.000 quilômetros, cravado. Ou você sair de Goiânia e chegar em Palmas. 1.000 quilômetros, cravado. Uma noite inteira de viagem, só imaginando como iria encarar seu pai. Como olharia nos olhos de sua mãe, que desculpa iria inventar, o que ela iria dizer? E o qual não foi sua surpresa, quando chegou na rodoviária, ela desceu do ônibus e ela viu toda sua família, primos, tios, avós, bisavós, pai, mãe, todos com chapéus de festa, balões nas mãos, e vieram gritando para ela. Ela desceu, então, aquela moça destruída, esquelética, deformada pelo pecado. Ela criou coragem e disse a seus pais: eu preciso falar algo para vocês. Mas seus pais, interrompendo-a, disseram: não, você não tem que dizer nada. Há uma festa esperando. A festa está lá em casa, vamos. Você é nossa filhinha que se perdeu, mas agora você foi achada. Sabe, essa história é verdade. Assim como a verdade da história do filho pródigo que o Senhor conta, mostrando o coração de Deus. Porque esse é o coração de Deus. As pessoas podem duvidar e dizer que ninguém pode ser tão amoroso assim. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos a graça do nosso Pai. Deixa eu te falar algo. Nós somos este filho pródigo. E nós temos este Pai amoroso. Queridos irmãos, você se conhece. Você se conhece. Nós erramos tanto. Nós erramos todos os dias. Nós erramos todas as semanas. Nós erramos o ano. Nós falamos coisas. Nós fazemos coisas. Você se conhece. Não precisa entrar em detalhe. Deixa eu te falar. O nosso Pai nos ama. E ama muito do jeito que somos. Muitos filhos de Deus não conseguem se firmar, não conseguem chegar a Deus e ficar feliz e crescer. Porque Ele quer mudar. Ele quer primeiro ficar bem. Ele quer primeiro ser firme. Ele quer primeiro ser forte. Para depois Ele poder chegar diante do Senhor e ali então ele se mostrar, querer adorar. Mas isso não vai dar certo nunca. O nosso Pai nos ama assim como nós somos.
E se voltar para este amor, é receber todo livramento e libertação. Por isso você precisa voltar para o amor do Pai. Ei, você precisa voltar para o amor do Pai. Senhor, leva-nos a teu amor. Leva-nos a ter a consciência que somos amados. Leva-nos a ter a certeza que somos amados. Leva-nos a nos voltar para o Senhor de forma doce, de forma maravilhosa, de forma amorosa. Pai Santo, queremos ter a convicção plena de que nós somos amados, porque isso é nossa garantia de todos os benefícios para esta vida, porque o Senhor nos ama. Aleluia, aleluia. Querido irmão, querida irmã, um pouquinho a mais do tempo habitual, mas essa parábola merece. O Pai te ama. Por favor, fala com Ele das suas coisas. Ele te ama e Ele tem poder de te ajudar em qualquer situação. Sabe? Não tem uma situação sequer que Ele não possa te ajudar. Muito pelo contrário, todas as suas crises, no nosso Deus já existe a saída. Vá para Ele. Vá para este amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia maravilhoso e até amanhã.